noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um nesta noite. Hoje, terça-feira, 26 de maio, já encerrando o final, o mês do lar, o mês da família. E, embora nós não podemos este mês, como de costume, fazemos aí o nosso almoço, de confraternização aqui na igreja, mas cada um pode fazer isso, em família. E louvar a Deus, pelo privilégio que Ele nos dá de podermos desfrutar desta bênção em família também. Eu quero estar compartilhando com os irmãos no tema semelhante a Jesus. E quero ler em Romanos 8, dois versículos, Romanos 8, versículo 28 e 29, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Que o Senhor assim nos abençoe através da leitura da sua santa palavra. Primeiramente, nós temos aqui o texto dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes é difícil entender isso, e o texto diz claramente no início: sabemos que. O cristão verdadeiro, conforme nós compartilhamos no domingo à noite, tem essa convicção, não tem dúvida de que aquilo que acontece na nossa vida tem um propósito maior, que nós muitas vezes nós não entendemos no momento. Aqui que Jesus fala aos seus discípulos, lá em João 13, ele diz assim: olha, o que eu faço agora, compreendê-lo-ás depois. Mas com o auxílio do Senhor, através do seu Espírito que habita em nós somos consolados e confortados através da sua palavra. Mas o texto não para aí, ele diz que há um propósito maior. E no versículo seguinte, ele vai dizer que ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Então, ou seja, nós devemos ser semelhantes a Jesus. É um grande desafio. O Senhor Jesus, escrevendo lá em Mateus 5,48, no Sermão do Monte, ele diz que nós devemos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. É interessante porque ele não coloca um modelo por baixo, ele coloca um modelo acima, talvez até acima das nossas expectativas. Mas no dia a dia não é diferente. Se alguém quer imitar um atleta, se alguém quer imitar um outro profissional qualquer, ele vai escolher o melhor. Nós temos, por exemplo, na área do automobilismo até hoje, nós temos o Ayrton Senna como ícone deste modelo que foi para os jovens e que até hoje é lembrado, de ano em ano, quando passa-se o tempo, comemora-se o tempo da sua morte, é lembrado e trazendo várias recordações, e muitos querem ser iguais a ele. E assim como nós temos outros jogadores, outros atletas, outras modalidades, as pessoas vão sempre escolher aquilo que há de melhor. E na vida espiritual não é diferente. O Senhor Jesus coloca ele como modelo também, o nosso Deus também, como alguém que deve ser imitado. Então eu quero compartilhar com os irmãos algumas terças-feiras nesse tema semelhante a Jesus. O primeiro subtópico deste semelhante a Jesus é andar no Espírito. Nós temos na palavra de Deus lá em Gálatas 5, 16 e 25, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, ou seja, se queremos ser igual ou iguais a Jesus, devemos andar no Espírito assim como ele andou. Quando você lê os evangelhos, quando fala dele após o batismo, de que ele foi cheio, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, e ali ele de fato teve aquele momento com Deus e se enchendo, e toda a sua caminhada ele andou segundo este exemplo maior, querendo agradar a Deus. Então, para andar no Espírito é preciso obedecer. Por isso que nós lá em João 14 temos vários versículos ali que vai dizer: se nós amamos ao Senhor, nós vamos guardar a sua palavra, ou seja, vamos obedecer às suas ordens, às suas orientações. João 5,39 vai dizer: olha, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então são várias ordens que o Senhor nos dá para que nós possamos conhecê-lo melhor e assim andar no Espírito de forma satisfatória. A sua maneira de viver deve ser orientada pelo Espírito Santo. Eu quero crer que hoje nós temos dificuldades em muitas áreas da nossa caminhada profissional e até mesmo no meio evangélico. Nós temos muitas pessoas que não têm buscado essa orientação do Senhor para fazer a sua vontade. Quando a gente olha o mundo, nós nem pode usá-lo como modelo, porque na grande maioria, talvez com poucas exceções,
eles não fazem aquilo que é correto, não são pessoas íntegras, porque realmente não sabem como agradar a Deus. Eles, muitas vezes, por questão de caráter, por questão de família, são ensinados a princípios religiosos até, mas muitas vezes não se deixam a andar ou ser conduzidos pelo Espírito Santo. E dentro desse tema de andar no Espírito, eu quero compartilhar algumas bênçãos daqueles que assim o fazem. A primeira bênção, a primeira lição é: o Espírito Santo já está em você. Então veja que privilégio, nós temos a bênção, o privilégio de sermos habitados pelo Espírito Santo. Lá em Atos 5, verso 32, o apóstolo Pedro ali, dando o teu testemunho, depois daquela experiência triste, amarga de Ananias e Safira, ele diz o seguinte: ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim, o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então, nós que amamos ao Senhor, que obedecemos a sua palavra, diz que Deus já outorgou o seu Espírito para estar em nós. Lá em Romanos 5, a primeira parte do versículo 5, diz: o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Nós temos esse privilégio de saber que Ele está em nós. E ainda, a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 3,16: sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós, ou em vós. Lá o texto diz em vós, né? Então, ou seja, ele faz essa pergunta: não sabeis? Nós temos essa convicção, se nós de fato andamos no Espírito, nós vivemos no Espírito e Ele está em nós. Uma outra bênção de quem é semelhante a Jesus e que anda no Espírito, andar no Espírito é o resultado da obediência do crente. A gente vê lá em 1 Coríntios 3:1, Paulo falando ali de dois tipos de crentes. Ele diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Paulo aqui exorta essa igreja e lamenta o fato deles serem imaturos, de serem como crianças, não terem discernimento próprio, não terem maturidade suficiente para talvez escolher ou caminhar na forma correta. O crente carnal dá grande valor ao que é material, às coisas do mundo. Ele não procura crescer espiritualmente. E aí nós temos visto, até no meio evangélico, nas igrejas tradicionais, que têm ainda um pouco mais de cuidado na leitura, na prática da palavra de Deus, mas há muitos crentes imaturos, muitos crentes fracos espiritualmente. A qualquer problema, qualquer situação, eles se deixam levar por não ter essa maturidade, esse crescimento espiritual, por não estar vivendo em obediência na presença do Senhor. Agora, o crente espiritual é aquele que se entrega totalmente ao Espírito Santo. A sua obediência possibilita ao Espírito realizar a sua obra, ou seja, há uma parceria. O Espírito Santo opera em nós, mas temos que fazer a nossa parte. Aquilo que havia de ser feito, Deus já fez por nós, deixou a sua palavra, enviou o seu Espírito, e nós temos agora a obrigação. Por isso que a palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra do Senhor. Nós temos o desafio, conforme nós falamos no domingo, de 2 Pedro 3,18, a ordem diz: antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ou seja, isso é um resultado de obediência. Quando nós assim fazemos, nós crescemos, nós nos fortalecemos espiritualmente. Uma outra bênção: o crente que anda no Espírito tem certeza de sua salvação. Esta é uma grande bênção, um grande privilégio, essa convicção que o Espírito Santo de Deus coloca em nós. O apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Efésios, no capítulo 1, versos 13 e 14, ali duas figuras do Espírito Santo que enfatizam a certeza da salvação. E ele diz assim: depois de que ouvistes a palavra da verdade, o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate de sua propriedade em louvor da sua glória. Então há esta certeza, ou seja, ele nos sela, o selo é sinal de garantia, de que nós pertencemos a alguém, e nós somos propriedade exclusiva do Senhor. E Paulo diz a esta igreja com toda a convicção, que eles foram selados, e esta também é a nossa certeza, a nossa convicção, que um dia o Espírito Santo do Senhor operou em nós, nos levando ao conhecimento do Evangelho, da graça do Senhor, e nos deu essa certeza. A sua vida está selada pelo poder de Deus, na pessoa do Espírito Santo. Deus garante a nossa salvação para sempre. Ou seja, é algo que não é apenas momentâneo, mas é eterno. Por isso Jesus vai dizer lá em João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e da minha mão ninguém pode arrebatar. Então, ou seja, nós temos essa segurança, essa certeza. Nós temos algumas igrejas ou alguns grupos religiosos que entendem que pode perder a salvação, mas a palavra de Deus deixa muito claro para nós,
que esta é a certeza. Por isso nós temos uma doutrina da Terra Reforma que diz da perseverança dos santos. Ou seja, Deus não apenas nos chama, mas Ele nos sustenta, Ele nos conduz de forma a que permaneçamos até o fim. E nós somos desafiados a sermos fiéis até a morte. E aí aquilo que nós falamos agora há pouco, o Espírito Santo opera em nós. Agora nós temos que fazer também nossa parte, crescer espiritualmente para que essa convicção a cada dia se fortaleça. Mas uma outra bênção, andar no Espírito, é procurar não pecar contra o Espírito Santo. Nós temos que nos esforçar, nos empenhar. Eu sei que nem sempre é fácil, principalmente os mais jovens, mas até mesmo as pessoas mais maduras, por não exercer, por não exercitar constantemente, diariamente a palavra do Senhor, muitas vezes entristece o Espírito Santo com palavras, com pensamentos e atitudes. Então a Bíblia ensina que o crente pode ofender ou pecar contra o Espírito Santo de duas maneiras. Primeiro, entristecendo-o. Por isso, em Efésios 4:30 vai dizer: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. E lá também em 1 Tessalonicenses 5:19 vai dizer que nós não devemos apagar ou extinguir o Espírito Santo. Então, se nós não formos zelosos, se nós não estudarmos a palavra, se nós não orarmos, se nós não fizermos aquilo que o Senhor ordena na sua palavra, nós estaremos entristecendo-o e estaremos apagando ou extinguindo a ação dele em nossas vidas. Que o Senhor nos dê graça para que podemos, cada dia, crescermos, buscarmos esse conhecimento, esse fortalecimento na sua palavra, para assim satisfazermos, agradarmos o coração do Senhor. E também, uma outra bênção, andar no Espírito é gozar de recursos divinos para a vida dedicada e o testemunho. No texto de Romanos 8, nos versos 11 a 17, nós não vamos ler o texto, se os irmãos depois puderem ler o texto por completo, nós encontramos ali algumas bênçãos. Lá no versículo 11 de Romanos 8, vai dizer que uma das grandes bênçãos é a habitação do Espírito Santo. Então veja que privilégio nós temos, bênção que Deus concedeu a nós, outorgar o seu Espírito para estar em nós, para habitar em nós. Por Jesus diz ali que Ele não nos deixaria órfãos, quando falando com os seus discípulos lá em João, a partir do capítulo 13, ele vai dizer: eu enviarei o outro Consolador, que estará convosco todos os dias, e ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo, mas não apenas estará convosco, ele estará em vós. E ainda no Romanos 8, o verso 13, nós temos ali uma outra bênção, que é a vida do Espírito, a vida no Espírito. Ou seja, nós temos esse privilégio de viver nele. Por isso diz que se nós, de fato, testificamos dele, devemos andar no Espírito a cada dia. Uma outra bênção que temos no versículo 14 de Romanos 8, é que nós somos guiados pelo Espírito. Veja que preciosidade nós temos através do Espírito do Senhor que habita em nós. Ele nos guia, Ele nos conduz por caminhos planos, por caminhos retos, para que nós não caiamos. E se nós não vigiarmos, de fato, irmãos, o Espírito Santo nos orienta sim, mas se nós não vigiarmos, como Jesus ordena, a cada dia nós podemos cair sim, e assim entristecendo o Espírito Santo. E uma última bênção neste capítulo 8, no versículo 17, nós temos o testemunho do Espírito. Quer dizer que ali o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então temos esse testemunho precioso, por isso nós podemos dizer com toda a certeza daquilo que Deus coloca no nosso coração, da vida eterna, porque esse Espírito que Ele colocou em nós testifica que nós somos filhos do Senhor. E uma última bênção, dentro desse tema andar no Espírito, do tema maior semelhante a Jesus, é que andar no Espírito é demonstrar o fruto do Espírito. Ou seja, nós temos que demonstrar diante das pessoas que estão à nossa volta, esses frutos, como está registrado lá em Gálatas 5, versos 22 e 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, humildade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E as pessoas à nossa volta, irmãos, precisam perceber esse fruto do Espírito na nossa vida, no nosso andar diário, na nossa convivência em família, na nossa convivência junto aos nossos colegas, junto aos nossos vizinhos, porque esse andar no Espírito, esse fruto deve ser demonstrado a cada dia, não apenas no falar, mas também no agir, nas nossas ações e reações. Que Deus assim nos ajude a andar de fato de maneira agradável ao Senhor, que a cada dia essas bênçãos sejam evidenciadas na nossa vida diária, constante realmente, na presença do Senhor. Que Deus assim nos abençoe e nos faça sermos semelhantes ao Senhor Jesus. Eu quero orar com os irmãos, encerrando o nosso culto desta noite.
Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor nos fortalece a cada dia. O Senhor nos dá instruções na tua palavra, para que nós possamos ser semelhante ao Senhor Jesus. E uma das exigências é que nós devemos andar no Espírito, para que essas bênçãos, todas compartilhadas nesta noite, possam ser uma realidade no nosso viver diário, e que o Senhor seja em tudo exaltado no nosso dia a dia, junto aos nossos familiares, junto aos nossos amigos, junto aos nossos colegas, junto aos nossos vizinhos, para que o Senhor seja conhecido através de nós. E que, assim como Paulo, possamos dizer àqueles que estão à nossa volta, possa nos imitar, porque nós imitamos o Senhor Jesus, o modelo perfeito, aquele que de fato nos ensinou a viver segundo ele viveu aqui. Nós te louvamos, ó Pai, te bendizemos por tudo, agradecidos em o nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e nos ajude a sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Amém. Mas